Boa noite. Hoje, terça-feira, dia 30 de maio de 2023, nós estamos recebendo nosso companheiro José Hélito, do Grupo Espírita Allan Kardec, da cidade de Araruama, no estado do Rio de Janeiro. José Hélito vai conversar conosco hoje sobre o tema Zaqueu, o rico de humildade. Mais uma vez, receba a nossa gratidão. E a companheira Vanessa vai fazer a leitura da página, seguida da oração inicial. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Eu vou ler uma mensagem, então, do Fonte Viva, mensagem 133. Que tendes? Quantos pães tendes? E disseram-lhe 7. Está em Marcos. Quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base, a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram-lhe 7 pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas, sobrando apreciável quantidade. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo da nossa cooperação, para que o celeste benfeitor nos felicite com seus dons de vida abundante. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? A usina mais poderosa não prescinde da tomada humilde para iluminar um aposento? Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que se lhes sacie a fome de paz e reconforto. Mas a voz do Mestre, no monte, continua ressoando inesquecível. Que tendes? Infinita é a bondade de Deus, todavia algo deve surgir de nosso eu, em nosso favor. Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Possamos, então, estarmos aqui presente, de corpo, de espírito, para esses breves momentos em que estaremos absorvendo um pouco mais de conhecimento, refletindo sobre essa linda doutrina que nos ensina a nos esforçarmos, como disse a mensagem, cada dia um pouco mais, a darmos o que temos de melhor, a trabalharmos aquilo que temos de pior. E hoje, esse tema tão importante, que é a humildade, que possamos deixar a luz do Cristo entrar em nossos corações e nos encher de motivação para que possamos praticar todo dia, com todos ao nosso redor. Que assim seja. Com você. Oi, pode começar. Estão me ouvindo bem? Sim. Boa noite a todos. Que o Senhor Jesus possa Ele, nesta oportunidade, mais uma vez, nos conceder a sua paz, a sua tranquilidade. Nossos mais efusivos agradecimentos ao MEI-MEI,
aos companheiros dessa instituição, a Aline, pelo convite que nos foi endereçado para, nesta oportunidade, conversarmos um pouco sobre este tema, que, com certeza, muitos de vocês, se não todos, já analisaram este assunto, esta passagem evangélica. Nestes dias de tumulto, nestes dias graves da civilização humana, nunca se fez tão necessário como agora as lições do meigo carpinteiro de Nazaré. Esses ensinamentos que refletem uma psicologia profunda, que, tirando das nomenclaturas que ela se apresenta, e se fôssemos colocar numa expressão dos dias que correm, demonstraria essas lições impecáveis, sem nenhum bairrismo, mas lições essenciais, que elas podem ser desdobradas em conteúdos sociológicos, filosóficos, mas que traria o indivíduo para o conhecimento de si mesmo, erigindo, construindo balizas para um mundo novo, a partir da melhoria de si mesmo. Então, queridos amigos, nesta oportunidade nós iremos abordar a passagem evangélica que já foi apresentada pela companheira que nos precedeu. Zaqueu, o rico de humildade. Jericó era uma cidade, uma urbe, de intensa atividade comercial. Para ali iam os negociantes, os comerciantes, as pessoas que buscavam estabelecer negócios, atividades econômicas. Mas também era uma rota segura e eficaz para a cidade de Jerusalém. Como também Jericó, pela sua posição geográfica, recebia nas tardes o ar balsâmico e refazente, procurado também por criaturas que buscavam retemperar suas forças, tonificar suas energias. Fora uma cidade que recebera Cleópatra em dias significativos, onde aquela personagem buscava reanimar o seu psiquismo, refazer as suas energias para o cotidiano que avançava. Herodes e Arquelau embelezaram as suas ruas, o seu casário, a tal ponto que ela se destacava no cenário das cidades daquele período.
Os publicanos eram considerados os cobradores de impostos. Portanto, eles adquiriam essa posição, essa função, esse emprego em asta pública, em leilão público, e eram os judeus que serviam ao Império Romano, que dominava o cenário das terras de Israel. Então, portanto, eram criaturas detestadas, rejeitadas pelos seus, odiadas. A expressão é dura, é aguda, mas aqueles homens eram detestados pelos seus pares, porque servia ao elemento invasor, cruel e truculento, que vinham cobrando impostos sobre uma faixa de terra que ali eles se movimentavam, o chão, a sua pátria. Desta forma, Zaqueu, ele conseguiu uma asta pública, portanto, ter esta função de cobrador de impostos. Por onde passava, a sua pessoa era achincalhada. As criaturas o criticavam em grupo, em suas residências, devido aos impostos escorchantes, às taxas aviltantes. Ele vivia muito bem, vivia numa casa palaciana, isolado, sem amigos, com a família. Não faltava ali o conforto, o luxo, retirado da atividade rendosa, nem sempre ética, mas rendosa. Pensava ele que, quando adquirira determinada fortuna, tensionava, idealizava se afastar de Jericó. Sair de Jericó com a sua família e ir para um lugar muito longe. Muito longe, onde ninguém o conhecia. Ninguém o conhecesse, retificando. A fim de aí tornar as horas mais amenas, os dias mais agradáveis, sem a pecha do cobrador de impostos. Dessa forma, ele alimentava esses sonhos. Vivia um vazio existencial profundo, sem amigos. O círculo de suas amizades estava restrito à sua família. Assim, a melancolia o abatia, o vergastava, a certo ponto que ali também, em Jericó, vivia um homem com suas dores lancinantes, Bartimeu. Bartimeu conhecia Zaqueu e, portanto, Zaqueu conhecia Bartimeu. Ele sempre passava pelas ruas com a sua escudela, um recipiente onde arrecadava as moedas para a sua alimentação. Certa época, uma notícia lhe chega, que o cego Bartimeu voltara a enxergar. Depois que teve contato com um certo nazareno, um homem de recursos peculiares extraordinários,
lhe devolveu visão, lhe devolveu olhos sadios. Aqueles que ficavam na noite, na escuridão, aqueles que não enxergavam absolutamente nada. Voltou Bartimeu a ver a beleza do dia, o esplendor das flores, o lago, o voo do pássaro. Então, aquela notícia impactou muito Zaqueu, um profeta. Um profeta, as notícias corriam, que falavam, que alentava, que curava, que quando abria sua boca para emitir as suas lições e ensinamentos, era como que a voz, de quebrada em quebrada, se dirigindo aos arcanos do coração, levasse medicamento eficiente, que desfazia pouco e pouco as suas dores mais profundas. Bartimeu, então, intencionou conhecer Jesus. Mas ele era um tipo muito interessante. Bartimeu era um homem baixo e com uns quilos a mais, portanto, um pouco avantajado de corpo, gordo. Ele, andando pelas ruas de Jericó, observou um tumulto, vozes que falavam, pessoas agitadas, eram indivíduos que se dirigiam à Páscoa em Jerusalém. No entanto, adiante uma outra algaravia. Aquelas pessoas conversando, falando, alguém diz assim, o Nazareno. O profeta Nazareno se aproxima da cidade. E ele tem aquela notícia, aquela voz que espocava diante da multidão a dizer que a pessoa, a personalidade que ele queria conhecer está próximo de sua urbe, de sua cidade. Ele sai em desabalada correria. Vai ao pórtico, à entrada da cidade, mas já encontra uma multidão no caminho, como uma verdadeira barreira humana, e ele é baixo, ele é pequeno, não consegue ter um espaço para ver, ele queria ver a face do homem, ele queria conhecer aquele indivíduo, pelo menos vê-lo, ele queria vê-lo. Então, observa-se uma figueira, um sicômoro, uma árvore muito antiga, seus troncos fortes sobre a terra. Ele sobe rapidamente e vê um grupo de homens que se aproxima. À frente, uma figura exemplar. Observa. Parece que dele se irradiava luz. Nunca se viu alguém tão belo em toda Jericó, em toda Jerusalém. Nunca se viu. Sua face, uma pele suave, 2 olhos, que mais pareciam 2 pérolas, fixadas na face. Aquele homem se aproxima, ovacionado. As pessoas aplaudem, as pessoas externam expressões elogiosas, de boas-vindas, de felicidade. E Zaqueu se impressiona. Na árvore, observando a criatura que caminha, de repente, não mais do que de repente, ele para diante
daquele sicômoro, daquela árvore antiga, olha para cima, onde está acomodado Zaqueu, e diz assim, vendo ele pela primeira vez, chama-lhe pelo seu nome: Zaqueu, desça depressa, porque hoje ainda importa que eu pernoite em tua casa. Ficamos a pensar, Zaqueu, com aquela frase, e a gente imagina, né, com aquele autoconvite do Senhor Jesus, que iria até a sua residência naquela mesma noite. Ele desce da árvore rapidamente, volta-se para a sua casa, a fim de preparar o ambiente, o recinto doméstico, conversa com sua esposa e filhos sobre o que aconteceu, e eles também, envolvidos numa alegria incontida, começam a preparar o ambiente da casa, alguns quitutes, alguma comida para receber o insigne e respeitoso visitante. À noite, ela chega com um coração batendo em esperanças, um coração batendo em ansiedade. Ansioso estava ele pela chegada de Jesus. Alguém se aproxima. É o Cristo. Mas ao se aproximar de sua casa, um dos acompanhantes diz assim: mas você vai entrar na casa de um publicano? Zaqueu ouve. E aquela fala é como um ácido que atinge as suas carnes e queima e requeima. E ele diz assim: Senhor, já tartamudeando, gaguejando, diz: Senhor, entra na minha casa. Hoje eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém nas atividades que desenvolvo, devolvo em 4 vezes mais. A gente observa que a corrupção ela vem de longa data, porque ali ele coloca que se ele defraudou alguém, né, ele devolve 4 vezes aquilo que recebeu, e recebeu em muitas situações ilicitamente. E Jesus diz assim: hoje a salvação penetrou nessa casa, porque ela penetra no coração das pessoas, né? Porque esse é também filho de Abraão. E eu vim para resgatar, para salvar o que está perdido. E aí Zaqueu falou: Senhor, entre em minha casa. E o Cristo adentrou a sua residência. Aquele instante, aquele momento foi fundamental para Zaqueu, porque ele se analisou. Não sabemos o poder do Cristo nesse sentido. Não sabemos o poder do Cristo nesse sentido,
mas é incomensurável, porque faz com que um homem que em muitas situações teve uma atitude ilícita, incoerente, outras não, um homem que vivia na solidão, um homem que vivia detestado pelos seus compatriotas, devido à função que exercia, ele, em pouco tempo, passa a ter um autoconhecimento e muda a sua conduta. Evidentemente que isso não foi uma coisa automática, a melhoria da personalidade, mas foi um ato de humildade, reconhecer as suas falhas, reconhecer os seus defeitos, para, a partir dali, num esforço pessoal, ser um homem diferente. E o que nós, com todo esse espiritismo de longos anos de reflexão, de estudos, de palestras, de grupo de estudo, o que estamos fazendo com isso? Qual é a nossa posição diante da vida, diante das pessoas, diante do colega de trabalho, diante do funcionário? Como nós somos, por exemplo, como um patrão respeitoso, autoritário, déspota, daquele que, na sua oficina de serviço, aquele que é um diretor, um coordenador, um gestor, um empresário, que tenha qualquer função de mando, trata o outro como escravo, de uma maneira azeda, de uma maneira ácida, autoritária. Então, esses anos de estudos, de reflexão sobre o Evangelho de Jesus não têm adiantado muito na vida das criaturas. Coloca o Evangelho segundo o Espiritismo que o reino dos céus só pode, então, chamemos isso de o ambiente espiritual, o hemisfério espiritual equilibrado, saudável, de paz, só poderá ser acessado, diz os espíritos do bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, com a humildade de coração e a simplicidade de espírito. O egoísmo é avassalador no mundo que nós vivemos. Um egoísmo onde as criaturas, muitas vezes, não criam empatia com o outro, não criam uma estrada de solidariedade, de fraternidade em relação ao ser humano. Seja no seu bairro, muitas vezes na sua casa, aonde um filho padece do isolamento, o isolamento do carinho, da afetividade, e mergulha em depressões, que o leva ao gabinete dos psicólogos e dos psiquiatras por falta, carência de amor. Ou muitas vezes lhe leva à depressão, a síndromes profundas psicológicas, leva ao uso de estupefacientes, de drogas e tóxicos, leva ao uso de bebida alcoólica, porque nós não temos um instante de humildade, de reconhecer
que ali, muito perto de nós, se encontram criaturas segregadas, isoladas pelo nosso egoísmo, que buscamos muitas vezes o trabalho excessivo, os passeios, lazeres demasiados, e deixamos os nossos corações sem o atendimento fundamental de uma conversa, de um diálogo, de um carinho, de uma orientação, para que eles, daqui a pouco, se encontrem nos braços de dramas, os mais cruéis e os mais infelizes, nos trazendo dificuldade, nos trazendo sofrimento. Aqui está marcando 30 minutos já, e eu estou com receio de que meu tempo já esteja extrapolando. Não quero contrariar a E diretriz se aí você puder ir fechando e depois finalizar com a oração final, agradecemos. Tá bom. Então, aí, diante de toda essa explanação, a importância de a gente ter um instante, um momento, para ser um pouco Zaqueu, refletir em nossa vida aquilo que está dando certo e aquilo que se apresenta como imperfeições. Nós não somos anjos, e o mundo espiritual entende isso sobremaneira, mas que a gente possa se empenhar. Não que isso vá criar uma neurose, mas na nossa toada, nas nossas condições, sendo mais humilde, sendo mais amoroso, sendo mais fraterno, solidário, né? Nos ambientes, porque só se muda o mundo se a gente exteriorizar isso fora da casa espírita. Porque achando que dentro da casa espírita a gente compartilhar esses sentimentos bons é válido, é muito positivo, é um exercício. Mas a gente só colabora na transformação do mundo quando se exterioriza isso no cotidiano, né? Então, meus queridos amigos, nesses 30 minutos, a gente fez essas reflexões, né? É um tempo para uma... a gente traz a ideia, né? Mas com um tempo maior a gente poderia dilatá-la. Mas obedecemos a proposta da casa, da instituição. Ficamos muito felizes de aqui nos encontrar e, mais uma vez, poder tecer alguns comentários simples sobre essa temática. Agradecemos a Aline e aos demais companheiros dessa instituição. Obrigado, José. Você pode finalizar com a oração? Pois não. Senhor, Senhor e Mestre Jesus, que coisa extraordinária, Senhor. A tecnologia que nos pode vincular nesta hora o Brasil e o Canadá. Araruama, na região dos Lagos, e Vancouver, lá na América do Norte. Senhor, que os nossos laços de amizade, de filosofia, de ciência e de fé possam se estender para além dos nossos lares. Que nesta noite, na figura de Zaqueu, possamos nós absorver as lições que se deu em sua vida, objetivando
melhorarmos como criaturas humanas, que no dia a dia, a vida, as leis da vida, no trabalho, no lar, na vida social, nos chamam a uma tomada de posição de humildade. Humildade que não é servilismo, humildade que não é subserviência, mas que é uma atitude consciente de entender o outro na sua agressividade ou violência verbal como um doente, um enfermo que precisa de remédio. Não que somos os melhores, mas que nós queremos melhorar. Senhor, ampare os trabalhadores do MEI-MEI, insuflando-lhes no campo íntimo paz e harmonia, coragem cristã, para que em Vancouver, em todo o Canadá, a divulgação da doutrina espírita se faça, trazendo aos corações esclarecimento e consolação. Que a tua paz nos envolva e nos guarde, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.